Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada? Bem, ferinhas do Enem, pessoal do SSA, 1, 2 e 3, pessoal também aqui dos cursinhos vestibulares, amigos e amigas, alunos e alunas, feras do Enem. Vamos lá, a nossa próxima aula esta que é de redação, que retrata artigo de divulgação científica, que serve também especificamente para o pessoal do SSA 2, tá certo? Lembrando que essa aula também ela é de grande importância para dar conhecimento ao gênero de textos expositivos, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula maravilhosa, ok? Aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins, do canal do youtuber o Prof. Taon, ou Ailton Taon, tá certo? Vamos ao nosso próximo slide para dar boas-vindas aos nossos queridos e queridas alunos e alunas. Vamos lá. Sejam bem-vindos, tá certo? Fiquem atentos à nossa aula hoje de redação, tá bom? Então, fiquem, acima de tudo, bem atentos, até porque teremos questionários em relação ao ato de português, como também de redação e literatura, e por que não dizer sociologia e filosofia. Fiquem atentos, porque nas minhas aulas posteriores teremos questionários, lógico, retratando com questões subjetivas para o Enem, SSA, concursos e vestibulares. Mas vamos deixar de enrolar, né, de enrolation, e vamos ao nosso contexto. Artigo de divulgação científica. Do que retrata? Vamos lá. Os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um determinado público-alvo. Qual é? Aqueles leigos, certo? Aqueles que não têm conhecimento da linguagem científica, tá certo? Da linguagem voltada para palavras difíceis na área científica. Ou seja, é o que eu falei, aquele que desconhece um pouco ou pouco sabe sobre o assunto. Não é isso? Sendo assim, esses textos se estruturam de modo a garantir a compreensão do leitor, utilizando o quê? Dados, comparações, tá certo? Exemplos, como também explicações, sempre que necessário. Na estrutura, é possível encontrar o quê? Além das informações verbais, elementos não verbais, que potencializam e enriquecem o texto. Ora, já aqui para dar uma palhinha para vocês, no mastigado, tá certo? Eu quero dizer, meus queridos alunos e alunas, que quando fala em textos com elementos verbais e não verbais, retrata de textos multimodais. Então, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, o que é um texto multimodal? O texto multimodal é aquele que tem vários elementos textuais, não é? Linguagem verbal, linguagem não verbal, que é chamado também de texto misto, tá certo? Então, linguagens verbais, língua falada, tá certo? Escrita, né? Na sua escrita, ok? E nos seus códigos linguísticos escritos, tá certo? E codificados. Línguas não faladas, as ditas não verbais, são símbolos, são figuras, são imagens. Como assim, professor? Me dê um exemplo aí, vou dizer a vocês agora. Um semáforo, certo? O semáforo é uma linguagem não verbal. As cores ali, verde, amarelo e vermelho, retratam o símbolo, uma codificação, não é verdade? Ok? Da mesma forma, antigamente, não é? Os índios, não é? Lá no Arizona, bem longe agora, Arizona, não é? Lá nos Estados Unidos, não é? Os Apaches, eles colocavam uma fogueira, não é? Faziam as fogueiras e as fumaças daquelas fogueiras, né? Eram símbolos, eram códigos, tá certo? De uma linguagem não verbal. São esses elementos que são postos aí no texto de divulgação científica. Elementos de linguagem verbal e não verbal. Até porque é muito importante quando você põe um texto de divulgação científica e vai expor ou expô-lo por mensagem, não é? Por imagens, para dar compreensão e justificação daquela partícula ou daquele elemento.
Mas, dando continuidade ao nosso slide. Próximo slide. Características do texto de divulgação científica. Repetindo, para melhor dizer a vocês, o que são características desses textos de divulgação científica? Ora, os textos de divulgação científica são utilizados para compartilhar informações, pesquisas e outros dados de cunho científico. Preste atenção, foquem aí, galera. Cunho científico. Mas com uma linguagem, que linguagem? Uma linguagem mais explicativa, tá certo? Didática, não é? E por isso mais superficial e abrangente, distinguindo-se, portanto, da linguagem especializada do texto científico. Sendo assim, as primeiras características desses textos são a abordagem temática de assuntos científicos e o uso de uma linguagem acessível. O que quer dizer linguagem acessível? Aquela linguagem que a maioria, tá certo? O percentual maior dos leitores, não é? Dos receptores, possam entender, tá certo? Então, as características desse texto de divulgação científica, eles procuram mais abranger, tá certo? Distinguir, a palavra correta é essa, distinguir pessoas, leitores, não é? Com a linguagem mais acessível. Para quê? Para que todos possam ler, entender, tá certo? Para atingir um maior número de leitores, tá certo? Ok? Continuando. Vamos lá. Próximo slide. O que retrata esse slide? Pois bem, nessas características, tá certo? Que nós falamos anteriormente, para cumprir esse objetivo dessas características, tá certo? Os textos precisam evitar alguns comportamentos linguísticos. Quais são esses comportamentos linguísticos, tá certo? Como o uso de termos especializados, tá certo? Ou explicações teóricas com linguagens técnicas, tá certo? Então, uma pessoa de uma área de departamento de epidemiologia, tá certo? Tem conhecimento com biologia, tá certo? Não vai fazer um texto ou escrever um texto de divulgação científica usando só linguagens específicas e principalmente essa linguagem, porque vai ter muito leitor que vai correr da parada, não é verdade? Certo? Vai correr da situação, vai correr do contexto, porque não vai entender muitas palavras, tá certo? Por exemplo, quando se fala em Aedes aegypti, a maioria das pessoas não sabe o que é uma Aedes aegypti, tá certo? Mas quem tem conhecimento em biologia, tá certo? Como também a temática, né, de epidemia, de pandemia, tá certo? Ok? Como outras epidemias, tá certo? Vai saber que a Aedes aegypti, tá certo? É um mosquito da dengue. Mas para isso, ele tem que ter uma linguagem mais convincente, certo? Mais acessível para que o leitor ou o receptor entenda a mensagem do texto. Continuando. É nessa linguagem técnica, tá certo? Que para os escritores, para os teóricos, que é aconselhável que esses conteúdos sejam, de certa forma, traduzidos para uma comunicação mais simples, tá certo? Objetiva e acessível, como eu falei no tópico anterior. Para uma comunicação, né, acima de tudo, compartilhada, tá certo? Para que essa comunicação tenha esse objetivo acessível e o propósito é compartilhar a um grande e diverso número. Perceberam? O maior número de leitores, como eu falei a vocês, de receptores, tá certo? Ou o público-alvo. Um conteúdo importante que está restrito aos ambientes e sujeitos inseridos na área. Tá certo? Ok, pessoal? Entenderam? Até aí está tudo bem, acompanhando. Qualquer dúvida, tá certo? Passe para mim, comunique, deem suas mensagens, tá certo? Compartilhe. Eu estou aqui para ajudar, tá certo? Entenderam? Vamos lá. Continuando. Próximo slide. O que é que ele retrata? Vamos lá. Apesar dessa forte necessidade de acessibilidade, tá certo? Às informações, os textos de divulgação científica necessitam de embasamento teórico, lógico, de justificativa, tá certo? Por isso, comumente, apresentam teorias e conceitos teóricos, acompanhados, mais uma vez, acompanhados de justificativas ou explicações, sempre que necessário. Outra característica desse gênero textual é a apresentação de ideias, procedimentos, descobertas e resultados a respeito de algum tema,
tá certo? É muito importante ou salutar entender isso, ok? Continuando, vamos lá. Próximo slide. Textos expositivos. Ora, como eu falei no slide anterior, tá certo? No início da nossa aula, que esse texto de divulgação científica, ele é considerado como um texto de uma forma predominante, né? A palavra correta é essa. De uma forma predominante, expositivo, tá certo? Vamos ver se é expositivo mesmo. Vamos aqui o que diz o slide. Por seu caráter, não é? Mais uma vez, por seu caráter, né? De explicação, esses textos costumam ter predominância do tipo textual expositivo. Algo que eu falei para vocês agora, tá certo? Um texto expositivo, o qual apresenta temas, né? E esse tema que faz com que haja essa explicação, no intuito de garantir a compreensão do leitor, a depender do texto. É possível também que haja presença da linguagem não verbal, como ilustrações, fotos, gráficos e outros. Foi o que eu falei no tempo anterior, tá certo? Lembrando da linguagem não verbal, tá certo? Que é muito importante nesse texto de divulgação científica, artigo de divulgação científica, tá bom? Que ajuda muito nas ilustrações, tá certo? E além disso, ele tem realmente o intuito de garantir a compreensão do leitor em cima disso, tá bom? Apesar de todo o seu conhecimento, essas fotos, essas imagens são muito importantes nesse texto. Certo, pessoal? Continuando. Vamos lá. A estrutura do texto de divulgação científica. Como é trabalhada a estrutura do texto de divulgação científica? Como é que está a sua grade, né? Como é que é a grade, né? A grade textual, a produção textual desse texto. É muito importante entender isso também, tá certo? Tudo tem a ver com exposição. Vamos lá. A estrutura do texto ou dos textos de divulgação científica pode variar a depender do assunto ou assuntos tratados, dos dados, lógico, e conceitos que serão abordados, além das interferências contextuais. Que interferências contextuais são essas? Preste atenção. Como o público-alvo, tá certo? O alvo que está na leitura, o receptor dessa leitura, tá certo? E o veículo de divulgação, entretanto, é possível identificar uma organização básica comum a esse gênero, tá certo? O que quer dizer isso, professor? Olha só, galera. Se o público-alvo, tá certo? São jovens, né? É um jovem, é uma criança, ou são jovens, tá certo? Lógico que o texto vai se direcionar a esse tipo, tá certo? Ok? Se são adultos, se são pessoas mais experientes, não é? Esse texto vai ser trabalhado nesse contexto. Entenderam? Então, quando mostra isso, é importante ouvir e perceber essas interferências contextuais para garantir mais, não só a acessibilidade do leitor, mas a sua atenção, tá certo? Para que se prenda mais a atenção da leitura a ele. Então, tem muitos textos de artigo de divulgação científica que o escritor ou o expositor, não é? Ele põe palavras com gírias, palavras que chegam ao jovem, não é? Palavras que se adequam à linguagem do jovem, tá certo? Para garantir mais a sua leitura. Vamos perceber isso lá na frente. Continuando. Próximo slide para vocês. Estrutura do texto, não é? De divulgação científica ainda. Vamos à estrutura dele. A primeira parte, tá certo, dessa estrutura é a introdução, não é? Como todos os textos que são voltados para a sua prosa, para a sua forma contextualizada, narrativa, certo? Então, a primeira parte é a introdução, que apresenta o assunto do texto, trazendo informações conhecidas e algumas novas, no intuito de situar e atrair o leitor. Olha o que eu falei para vocês. Situar e atrair quem? O leitor, para o texto. Toda introdução cumpre uma função essencial no texto, pois é ela quem deve prender a atenção inicial e situar o leitor, preparando-o para o desenvolvimento da leitura. Então, no texto de divulgação científica, é importantíssimo preparar, dar atenção e buscar
essa atenção do leitor, tá certo? Então existe um engajamento muito de curiosidade. Vocês que querem fazer um texto de divulgação científica, prendam muito, tentem prender a atenção do leitor. Como assim, professor? Através de curiosidades, de perguntas, tá certo? Através de questionamentos iniciais. Até o próprio título, né? O tema do texto pode trazer perguntas, tá certo? Interrogações para deixar o leitor ou o receptor atento, não é? Como também curioso ou curiosa, certo? Vamos ao próximo slide. Foco. Vamos focar aqui. Próximo slide. Diz o seguinte: o desenvolvimento do texto deve apresentar as novas informações, não é isso? Embasá-las, como também explicá-las cientificamente, a fim de que o leitor possa se apropriar desse conhecimento, mesmo não sendo especialista na área. Não precisa ser especialista na área, tá certo? Desse modo, é necessário, é essencial que se apresentem metodologias. Olha lá, presta atenção. É necessário que se apresentem metodologias de pesquisas, de dados e estatísticas, cenários e características específicas, tudo para que o assunto seja bem direcionado a quem? A ele, tá certo? Ao público leitor, ao receptor, tá certo? Ao alvo do texto. Nunca esqueçam disso, tá bom? Próximo slide para vocês. Vamos lá. Por fim, não é? Por fim, no final do texto, tá certo? Na concepção final, não é? Na conclusão, devem ser apresentados os resultados alcançados, caso se aborde uma pesquisa em específico, ou fazer um fechamento da exposição temática. Algo que eu falei para vocês, exposição temática. Vou até me arrumar aqui para dar mais ênfase a vocês aqui, né? E ficar mais atento. Olha lá, exposição temática, por meio de um entrosamento entre as ideias apresentadas e discutidas anteriormente, ok? É de salutar importância esse fechamento de um texto da divulgação científica, tá bom? Para a exposição temática, como também com seu entrosamento entre as ideias apresentadas, discutidas anteriormente, tanto na introdução, com seus questionamentos, tá certo? Como também no seu desenvolvimento através de dados, não é? Embasados em algo realmente comprovado cientificamente. Lembrando, com uma linguagem acessível, tá certo? Como fazer um texto de divulgação científica? Olha que coisa linda a imagem aí da garotinha, tá certo? Pesquisando, tá certo? Focando na imagem, focando na pesquisa, para mostrar a vocês que para fazer um texto de divulgação científica ou para fazer uma produção textual, tem que focar. Eu vou sempre lembrar como professor. Tem que ler, tem que estar atento, tá certo? Aos detalhes, aos conhecimentos, às comprovações, tá certo? Aos dados científicos, aos dados comprovados. Tudo justificado, tá certo? Através de uma teoria embasada, mas com a linguagem acessível, mais uma vez. E como é que vou fazer, e como nós vamos fazer um texto de divulgação científica? Ora, os textos de divulgação científica compartilham informações especializadas de modo acessível. Mais uma vez, essa palavra para vocês aqui, ó, acessível. Ok? Salutar a importância para isso e embasamento para essa palavra acessível. E por que não dizer primordial? Ok? Para produzir um texto de divulgação científica, primeiramente é necessário que se tenha certeza, olha, certeza, tá certo? Certeza absoluta, tá bom? Real, da realidade, tá certo? Sobre a ideia principal que será apresentada. Em alguns casos, pode se tratar de uma afirmação ou um conceito. A certeza, mais uma vez a palavra certeza, olha, a certeza da ideia que será exposta é imprescindível. Vou repetir, é imprescindível para garantir que o texto se desenvolva de modo gradual, estratégico e objetivo. Então tem que buscar a certeza das ideias, tá certo? Ok? Abrir a mente, buscar a mente, tá certo? Sobre a ideia, para deixar o leitor
para deixar o receptor com a sua recepção mais adquirida, tá certo? Mais viável, mais acessível. Continuando, nosso próximo slide. Diz assim: a partir dessa escolha, parte-se para uma seleção das provas. Que provas são essas? Provas, como eu falei a você, de dados, de estatísticas, tá certo? De justificativas, tá certo? Que embasarão a mensagem do texto. Nesse sentido, é importante destacar comparações pertinentes. Pertinentes, relações de causa e efeito, metodologias de pesquisa e seus resultados, dados estatísticos e outras referências argumentativas para o desenvolvimento. Então, para ter esse desenvolvimento, galera, amiguinhos aí do Enem, SSA, concursos vestibulares, é preciso de comparações pertinentes, tá certo? Que tenham resultado correto, justificável, tá certo? Com suas justificativas. E para isso é necessário dados, coleta de dados, tá certo? Sempre, sempre, ok? Aqui quem vos fala é o professor Ailton Martins. Próximo slide. Vamos lá. Esses 2 passos iniciais ocorrem antes da produção textual em si, pois são as atividades de estudo e pesquisa que qualificam toda a escrita. A partir disso, deve-se, na introdução, apresentar o tema do texto, de modo simples, e aproximar o leitor, né? Aproximativo do leitor, acessível a ele, para situá-lo e atraí-lo, certo? Para atrair esse leitor, é preciso de uma linguagem mais acessível. No desenvolvimento, mais uma vez, para embasar vocês e deixar bem focado isso, apresentam-se as estratégias argumentativas que comprovam as informações. Mais uma vez, repetindo, na finalização do texto, na sua conclusão, as ideias anteriormente apresentadas devem ser amarradas. Olha lá a palavra aqui chave para vocês, está vendo? Devem ser amarradas, ou seja, fechadas, certo? Ok? Pontuando as reflexões, meditações pertinentes e apresentando, se necessário for, resultados e conclusões das pesquisas ao longo do texto. Se necessário, é possível acrescentar textos de não verbais para potencializar a compreensão dos assuntos. Ou seja, estou repetindo para vocês sobre a introdução, desenvolvimento e finalização do texto para não ficar evasivo, para vocês não esquecerem o quanto é importante entender isso, tá certo? As imagens diz tudo, as imagens, os textos e o que eu estou passando para vocês, tá bom? Então, nada é importante se não for visto de uma forma justificável, tá certo? Então, nessa concepção, eu vou dar para vocês agora um exemplo de um texto de artigo de divulgação científica, tá certo? Percebam agora a mensagem, o argumento, tá bom? Como também as características, a abordagem dos dados, tá certo? A linguagem acessível, isso, ao leitor, ok? Palavras que vão atrair vocês agora nessa concepção e a curiosidade do texto. Preste atenção nesse texto de divulgação científica. Eu fiz questão de repetir a vocês a introdução, o desenvolvimento e a conclusão para dar embasamento a esse texto. Mas vamos lá. Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. Perceberam o tema? Curioso, não é? Para chamar a atenção do leitor. Vou repetir, viu? Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. Como assim, professor? Aí vem a curiosidade, na verdade. Vem a curiosidade do aluno, certo? Daquele que adora ler, daquele que é curioso. Aprendam. Quem tem curiosidade tem informações, tá certo? Ok? Então, perguntas são sempre trabalhadas em nossas mentes, tá certo? As respostas vêm, mas quem move o mundo são as perguntas. Nunca esqueçam disso, tá bom?
Diz assim no texto: alguns animais utilizam dialetos para se comunicar, como as baleias, os golfinhos, as abelhas e as aves. Afirmou quem? Olha lá a afirmação que eu falei para vocês. A justificativa, o embasamento, tá certo? Dos dados. Afirmou a revista alemã de divulgação científica, PM Magazine, tá certo? Perceberam o nome PM Magazine lá, tá certo? Bem abreviado, bem trabalhado o nome, tá certo? Mostrando os dados de onde foi. Isso tem muito a ver com o embasamento do texto de artigo de divulgação científica, ok? Vamos lá. Em sua edição de setembro, este é outro aspecto mais em comum entre a forma de comunicação humana e dos animais. Descoberta recentemente pela comunidade científica. Que comunidade? Científica. Os golfinhos inventam diferentes assobios para se comunicar, segundo cientistas. Um exemplo dos diferentes dialetos ocorre com o estrelinha de polpa, Regulus regulus. Perceberam? Usaram a abreviação de um nome científico ou nome apropriado cientificamente, mas mostraram um nome popular, ok? Para que a letra, para que a mensagem, para que o texto seja acessível a vocês, ok? Maravilhoso isso aqui. Um pássaro. Que tipo de espécie é essa? Um pássaro de pequeno porte, caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça e cujo piar difere no tom de seus congêneres na China. No caso dos golfinhos, animais que teriam uma inteligência parecida com a dos homens, os cientistas comprovaram que inventam diferentes assobios para se comunicar. E realmente, os golfinhos são muito inteligentes, viu? Eles apresentam vários assobios para se comunicar. Vejam como é lindo esse texto, não é verdade? Maravilhoso. Observar a linguagem acessível, não é verdade? A linguagem identificada para nós, não é? Para nos dar mais valor ao conhecimento e atrair curiosidade. Então, este foi um dos exemplos tratados com a linguagem do artigo de divulgação científica, tá certo? A todos vocês, muito obrigado, tá certo? Por estarem atentos a essa aula. Eu agradeço muito a participação de vocês, tá certo? Que tem sido de ímpar importância para mim, para o canal e para vocês também, esse conhecimento. Peço a vocês que não esqueçam de acertar lá o sino, toque no sino, pessoal, porque ele é que dá atualização às informações, às aulas que estão sendo trabalhadas posteriormente, que são muitas aulas para vocês, tá certo? Que ele dá todo conhecimento na área de humanas, tá bom? Então não esqueçam, dê um like, tá certo? Dê um like lá positivo, ok? Dê um like positivo, ok? Alô, like positivo. Valeu, galera. Para vocês. Se inscrevam no canal, tá certo? Se inscrevam, toque no sino e estaremos na próxima aula. Aqui quem vos fala é o professor José Ailton Martins, conhecido como Joseph Martins nas redes sociais. Como também no canal do YouTube, o Prof. Taon, Ailton Taon, tá bom? Muito obrigado, galera. Até mais. Um ótimo abraço. Um dia maravilhoso para vocês, uma noite maravilhosa, uma tarde também. Como não esquecer, uma ótima madrugada, tá certo? Muito obrigado pela participação e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado e grato por tudo.